O pastor Paulo Júnior, ele surpreendeu a todos com um pronunciamento cheio de emoções e um tom melancólico de despedida do seu ministério. É isso mesmo que você ouviu. Alguém tão conhecido, tão influente no cenário pastoral brasileiro, entregou a sua credencial de pastor. No vídeo de hoje nós vamos reagir, falar o que achamos, o que pensamos, repercutir essa informação, porque ela é relevante para cada um de nós. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, me ajude a chegar aos 4.000 inscritos aqui na plataforma. Você é parte disso, você é um cristão e nós falamos para o YouTube que esse conteúdo é relevante e esclarecedor para mais pessoas. Não é verdade? Então, deixa aqui o teu like, comenta o que você acha. Bora pro vídeo. Olha só. O pastor Paulo Júnior sempre foi marcado por ser um homem incisivo nas suas palavras, duro e até mesmo extremista em algumas ocasiões. Não são poucos os relatos de até ataques contra, por exemplo, a doutrina pentecostal, contra falas de pastores pentecostais, contra a organização das igrejas pentecostais, vários e vários relatos, basta você procurar na internet. Você vai encontrar. Pois bem, há um dizer antigo que afirma que torneira acolchada demais, apertada demais, tem vazamento. É muito perigoso quando você prega espinhos e anda descalço. Às vezes, você pode exceder sem se dar conta por causa da embriaguez da sua liderança. Eu quero repercutir com você esse vídeo e eu quero saber de você o que foi que você achou desse pronunciamento. Vamos ao vídeo, olha só. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, o pastor Paulo Júnior, ele é um reformado, certo? Ele é um reformado, ele tem a sua confissão de fé reformada e ele enxerga na Bíblia, que bom que isso acontece, princípios para pastorear além da vocação, porque a vocação ela é a porta de entrada, mas o que regulamenta, o que dá autoridade pastoral é a palavra, é o que a Bíblia diz, o que a Bíblia está dizendo. E ele está confessando, como ele mesmo diz aqui, o seu pecado, por conta de ferir algo que está ali respaldado nas Escrituras, conforme ele aqui, a segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Vamos lá. O Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante, não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho... Então,
ele enumera aqui o seu pecado, mas ele coloca no topo de forma indireta, mas subtende-se isso, que é a sua estupidez, né? Sua rigidez. É aquele velho hábito de classificar, de querer comparar santidade com estupidez, com arrogância. E no ministério pastoral, isso é algo a ser evitado. Jesus, o sumo pastor, o pastor dos pastores, crianças chegavam até ele. A arrogância, a prepotência não fazia parte do ministério de Cristo. E como a posição, a pirâmide, ela embaça a visão de alguns líderes, eles já partem para o lado da ditatorial, o lado ditatorial, o lado em que a imposição, o lado em que mandar é liderar. E não é isso, não é isso. E o pecado do Paulo Júnior, enumerado aqui por ele, citado aqui por ele, você percebe que se estende não apenas no ambiente eclesiástico, mas vai lá para a sua casa. Maltrata os filhos, maltrata a esposa, maltrata os líderes da congregação e até mesmo os seus liderados, as pessoas que estão ali para auxiliá-lo. Ninguém ficava perto desse homem, talvez. Já estava quase que insuportável a sua relação com as pessoas que estavam ali. Veja o absurdo da coisa. Veja o absurdo da coisa. Confessada pelo Paulo Júnior. Me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos... Olha só um outro pecado, que é o pecado da rebelião. O pecado da rebelião. Ainda bem que existia um conselho para o orientar, para o supervisionar, para que ele não fosse mais arbitrário ainda. E aquelas igrejas que não têm, e aqueles ambientes que não têm, tem um assédio moral, tem um assédio religioso, que tem a opressão, e ambientes vão sufocando e trazendo essa imagem negativa para as igrejas. Ainda bem que existia esse conselho. Mas quando estamos cheios de nós mesmos, outra característica do caráter é a rebelião, de não escutar ninguém. Da sua razão está acima do bem e do mal, de resistir. Ora, a Bíblia informa que o pecado da rebeldia é semelhante ao da feitiçaria. Sabe aqueles panelões, né? Aquelas artes, né, místicas que são classificadas como pecado por nós? Pois bem, a rebeldia é semelhante a ela também. E ele, como diz, tentava persuadir, né? Tentava argumentar, às vezes até usando como pano de fundo a própria Bíblia, com argumentações, com conhecimento, tentando mudar a realidade para o se beneficiar. Porque dar desculpas é sempre mais fácil do que confessar o seu erro. Paulo Júnior prossegue. Eles e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo,
me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi, uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível. Pois bem, o restante do vídeo ele vai falar da sua postura que ele vai tomar daqui para frente, vai estar recluso com a sua família, sair das redes sociais, mas ele diz que foi dissolvido do seu cargo, tirado do seu cargo de pastor. Mas uma coisa positiva que nós enxergamos no pastor Paulo Júnior. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ele veio à luz, ao seu entendimento, de entender que estava em pecado. Que bom que isso acontece a tempo. Que bom que isso acontece a tempo. Não existe nenhuma dignidade em pecar, mas existe dignidade em reconhecer que errou, que pecou. E para isso Deus, que nos conhece, que somos pó, Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Ele entendeu que o cargo acima citado antes, pastor, é um cargo de excelência, que não é de qualquer jeito. Deus deu pastores para a igreja e não igreja para pastores. Ser pastor é uma excelência, não pode ser um fardo para a igreja, por maior ou menor tamanho que ela seja. Deve ser sempre exercido com fidelidade, amor e carinho por aquilo que não é seu, cuidar de propriedade que não é sua. Que Deus abençoe o pastor Paulo Júnior, que ele retome a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus nessa nova etapa, e que ele possa, acima de tudo, ter a certeza da sua salvação, seja como ministro, seja como membro, e a gente atende aqui o seu pedido desse vídeo. Estaremos orando pelo pastor Paulo Júnior. Se você ficou até aqui, deixa aí nos comentários o que você acha dessa atitude, se foi nobre ou não foi. Para mim foi muito nobre, do amado pastor, agora como ele mesmo se intitula, irmão Paulo Júnior. Um abraço, até a próxima!